Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes, gente que faz acontecer, gente que faz diferente, gente que inspira outras pessoas a empreender também aqui em Blumenau e na região, quem sabe também, no estado inteiro, né? No Já veio estado, a gente gente tem de Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul, Gaspar, é verdade, galera. Timbó, Timbó, Indaial, enfim, Indaial. não só de Blumenau. Antes de a gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube, aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas, importante isso, porque só assim você vai saber que conteúdo você vai poder Exatamente, assistir e verdade. compartilhar com os outros Aí o também, né? YouTube te avisa, né? Exatamente isso. E siga Antes Tarde do Que Nunca também no Spotify e nas diversas plataformas aí de podcast, Deezer, Google, Apple, enfim, qualquer uma delas Todas elas. que a gente está lá também, né? Vou falar dos patrocinadores, quem Manda ver. paga essa bagaça inteira, que paga sempre certinho, boleto sempre em dia. Então, obrigado demais à ProWay, uma das maiores escolas de tecnologia que eu conheço na Terra. Esses caras são bons demais em formar dev. Criaram um programa junto com a Bluesoft, o programa Entra 21, ou seja, um programa que ensina desenvolvedores de forma gratuita. Então, conversa com esses caras se quiser mudar um pouco a tua carreira ou uma carreira nova. Certamente esses caras são os caras para conversar. ProWay, obrigado demais por esse apoio, em nome do Sérgio, Nayara e também do Guilherme, que estão sempre, cara, acompanha as redes sociais deles, também é muito legal. A Premier Software, que para mim é a fábrica do software, cara, simplesmente qualquer ideia que esteja passando na tua cabeça, conversa com eles, que eles são a empresa que vai poder fazer e criar vida, né, nesse produto, nesse processo novo, ou talvez até um aplicativo. Eles estão com um programa novo chamado Premier Startups, ou seja, se você está com uma ideia, conversa com eles, eles têm uma aceleração. Se você chegar na última fase, você vai ganhar um MVP, ou seja, um produto para poder começar esse teu projeto novo. Eu tive uma ideia, mas eu não consigo lembrar ainda. E tu falou isso, anota essas ideias, cara. Eu me esqueci completamente. Mas ela vem, quando tu estiver no meio do nada. Eu lembro do como, mas não lembro do porquê. E eu acho que isso é importante. Anota isso, né? no celular hoje em dia as tuas ideias, que talvez não servem agora, mas em algum momento elas vão ser importantes. Então o Premier Software é a casa do software e tem um programa chamado Outsourcing. Quer contratar uns devs através de uma empresa, conversa com eles. É quase como um aluguel de desenvolvedores. Eles montam um time, trabalham para vocês e depois vocês devolvem para ele. Obrigado, Premier Software. Sempre paga o boleto em dia. Também aqui a CRW não faz, me permita dizer, não faz um evento sem conversar antes com a CRW. Talvez o teu evento não se encaixe com o que é a CRW, o que eu acho quase impossível de acontecer, mas não conversa, não montam, e até lindo que o Pancho falou no outro episódio, foi simplesmente dizer, cara, tu tá se comunicando, né, através de um evento e tu vai se comunicar de forma não qualificada, então conversa com a CRW, eles nos patrocinam, obrigado demais a CRW, né, vocês foram, acho que primordial para essa evolução que a gente está tendo aqui no podcast e trazendo convidados cada vez mais sensacionais. Obrigado a CRW, vocês são parte disso. E vocês, na hora que a gente falou, cara, a gente está precisando de um novo patrocinador, vocês levantaram a mão, Kleber, de um novo visual, o David está aqui atrás, ralando pra caramba, ajudando, às vezes até inclusive dentro da tecnologia que a gente embarca essa entrevista. E também a Isidoro Automóveis, quase 40 anos, né? Uma das maiores lojas, na realidade a 8ª maior loja do Brasil, está querendo vender carro. Olha só que legal, às vezes a gente pensa numa loja de carro para comprar, eles são um dos maiores compradores de veículo. Vai no isidoro.com.br, não vai na BR, é ruim pra caramba para chegar lá, não tá duplicado, mas vai no isidoro.com.br que certamente eles vão falar com vocês e vão até vocês. Mora em Indaial, mora em Timbó, esses caras estão em Jaraguá. Mora em Itajaí, eles estão em Itajaí. Mora em Barra Velha, eles estão em Navegantes. Conversa com eles, Jaraguá, Blumenau, Itajaí e Navegantes. E agora, a partir acho que de uns 2 ou 3 meses para trás, eles estão com feiras itinerantes. Então, dá uma pesquisada, conversa com eles, talvez no próximo final de semana ele vai estar próximo de você. É o Circo do Isidoro chegando à sua cidade. Chegando à sua cidade. Imagina os caminhões chegando com carros numa cidade que sensacional. É até legal, cara, é até legal. Um caminhão escritório, é muito massa. Atenção, um megafone assim no caminhão. É o Biriba Circo do Isidoro chegando. Olha as ideias aí, ó, boas ideias. Obrigado demais pelo apoio, em nome do Fernando, do seu Isidoro e também da Dona Eli. Isidoro que teve a sua história contada aqui recentemente. E agora,
Cara, mais uma vez, né? Eu tenho falado isso constantemente. Falar, né? Vamos fazer rápido, cara, que eu preciso abrir esse... Mas a gente vai falar o que aconteceu ou não? Tem que falar, né? Foi nobre da parte dele o que ele fez. Foi nobríssimo da parte dele. A gente tá gravando pela segunda vez com ele, porque a primeira não deu certo. Perdemos o áudio. Não vamos dizer de quem foi o erro, né? Não vamos dizer. E ele veio para cá, né, com toda a paciência, repetir essa conversa com a gente vai conversar com... A primeira foi sensacional, essa vai ser mais incrível ainda. Mais ainda. Foi proposital. Exatamente, pela segunda vez. Exatamente. É boa, mano. Leonardo Thiago Miller está com a gente, ele é da Letuca, mais conhecido como Fibrato, né? Fibrato é a marca de biscoitos que provavelmente você já viu por aí, biscoitos integrais, sequinhos, bem durinhos, assim, bom pra caramba. Crack, exatamente. Tudo bem, Leonardo? Fininho e crocante, tudo ótimo. Fininho e crocante, exatamente. Bom pra colocar um canapézinho, né? Pra fazer um patezinho com alguma coisa. Bom pra caramba. Uma sardinha. Meu Deus, sardinha com ovo e maionese. Meu não Deus tem. do céu. Patê, geleia, puro. Herringbroto. Aí Herringbroto, mas é com bolacha. Léo, obrigado, né? Por ter vindo pela segunda vez aqui. Imagina. A gente marcou bobeira, perdemos o áudio, né, Maria? Perdemos o áudio, mas o Leonardo... Sempre atencioso, veio repetir aqui com a gente, contar essa história muito bacana. É um prazer enorme e estamos aqui do lado também, não custa nada. Estou aqui na Velha, né? Aqui na Velha, 500 metros aqui do endereço, estamos bem próximo. Somos vizinhos. Exatamente. Praticamente. Letuca, Fibrato, enfim, me fala um pouco dessa história. Eu conheço o Leonardo, da época que eu fazia a coluna de economia do Santa, e eu lembro que o Sebrae, assim, ele era meio que garoto propaganda do Sebrae, assim. E ele é bonitão, né? Deve ser por isso, talvez, que o Sebrae chamava ele. É impressionante, os caras acham que tinham um carinho especial por ele, assim. E a história é muito bacana também, né? Porque, né, é aquela história que muita gente já passou, mas sempre tem um detalhe diferente, sempre tem uma coisinha que a gente consegue aprender. E eu usei ontem a história dele para os meus filhos, né? Então, cara, é muito legal escutar assim, porque a gente pode usar elas em função da nossa criação até. De onde veio a ideia de fazer biscoito? Da onde que veio isso? Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade, obrigado também aos patrocinadores. É verdade. Importante para manter esse negócio vivo aqui. E aos telespectadores aí, né, que vão assistir aí esse podcast. Legal. Então, que fazem sentido aí ter esse programa aí. Sucesso aí para vocês. Obrigado. Então, a Letuca, que é a junção dos nomes, né, Lê de Leonardo, Tuca é o apelido de infância da minha esposa, e K de Carmen, que é minha mãe, né? Cara, a gente acabou de conversar com alguém que também tem as sílabas iniciais. Que loucura, né? Que loucura. Letuca por causa disso. E Letuca é a razão social, é a marca mãe, digamos. É a guarda-chuva, né? Exatamente. Mas tem produto com marca Letuca? Não. Mas a marca é boa, não é? Eu acho fofo. Sim. Eu acho legal Letuca. Eu acho uma marca fofa. Letuca é o nome da fábrica, digamos, né? Mas olha, fica a dica. Eu acho que a próxima linha que vocês forem lançar, Letuca. Quem sabe a marca Letuca. Talvez um Fibrato Letuca de algum sabor. Fibrato é sensacional, porque né, remete a fibra já de cara, então tu sabes que é algo saudável. Ele é um nome explicativo, né? Ele é um nome explicativo. Exatamente. Por isso que surgiu o Fibrato, né? O Fibrato nasceu dentro da Letuca. Quando começou, não existia Fibrato. Não existia nenhuma marca que era porta-voz. Começou, a marca era Letuca, né? A logomarca era a bandeira da Itália nos fundos, porque é receita da minha bisavó, da nona. Eu lembro dessa embalagem agora que tu Isso. dessa embalagem. Era a bandeira da Itália, os dois bonequinhos ali, de mãos dadas, como a gente começou, vendendo biscoitos de porta em porta, e biscoito italiano embaixo, né? Receita de família. Né? Por isso o Fibrato com 2 T's também, né? E aí o Fibrato com 2 T's, que é o duplo T, é muito utilizado na língua italiana. Né? E o Fibrato foi o nome criado por nós por remeter à fibra, né? Biscoito fonte de fibras, né? Que é o maior atributo do Fibrato. Né? Ele é altamente nutritivo, mas o principal atributo que a gente quer comunicar é o fonte de fibras, para o equilíbrio da flora intestinal e tal. E que é uma dificuldade de comer às vezes, né? Exato. E aí em 2013, o nome Fibrato foi criado acho que no primeiro ano já, 2004, quando a gente lançou um biscoito integral, salgado, de gergelim e linhaça. E aí precisava dar um nome para esse sabor. Sim. E o nome que nós demos para esse sabor era Fibrato, gergelim e linhaça. Entendi. Ele era o nome de um sabor de biscoito apenas. E aí virou Cada sabor tinha o seu nome. Entendi.
E aí, em 2013, nós contratamos uma designer de produto para fazer um reposicionamento de mercado através de uma nova identidade visual e de uma linha completa de embalagens, contratada, viabilizado via recurso do Sebrae Tech. Sebrae Tech, importante dizer, você que não sabe, Sebrae Tech apoia os empreendedores e auxilia, inclusive financeiramente para ajudar a tu contratar, às vezes, um apoio de alguma empresa, consultoria, tecnologia. Na ocasião, custeou 80% do custo total da consultoria. Legal. O Sebrae é muito profundo. E ainda os 20% que ficou a contrapartida da empresa, eles parcelaram ainda. Então, o Sebrae é um pai e mãe, né? Eu chamo de mãe Brai. Mãe Brai, verdade. Porque nós temos a nossa mãe pessoa física, mas o Sebrae seria a mãe pessoa jurídica. É verdade. Que te ensina a dar os primeiros passos, cuida de você quando você está doente. Faz sentido. Fazendo uma analogia aí, é isso mesmo. O Sebrae nos apoiou muito desde o começo. Mas fala então como é que começou essa história, Léo. Eu acho que tu não começou. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Mas eu acho que tu não começou direto na Fibrato, na Letuca, não, né? Não. Eu sou natural de Blumenau, cresci num sítio em Pomerode, mas aos 13 anos de idade eu voltei para Blumenau para trabalhar na empresa da família. Tá, mas foi para Pomerode com a família também? Sim, Tu lembra na época por que você foi para Pomerode? Os meus pais, eles se separaram em 1992, né? E aí a gente acabou ficando com a casa, né, muito grande, com 4 filhos pequenos, eu e minhas 3 irmãs. E aí um irmão da minha mãe falou, por que você não passa um final de semana lá no sítio, em Pomerode, que era dele, né? E aí nós fomos para lá e ela se encantou, porque as crianças não brigavam mais dentro de casa, não ficavam... Para ela e para vocês. Quando sentava na mesa, todo mundo comia, porque tinha gastado um monte de energia, tinha lagoa, tinha mato, tinha animais, tinha campo, árvores, né? O que as crianças vêem no YouTube hoje era de verdade lá. Exatamente, E a mãe, então, trocou aí com o tio a casa pelo sítio e tal. E nós ficamos lá, eu morei lá dos 6 aos 13 anos de idade. Né? E voltou para trabalhar com o pai? Voltei aos 13 anos para trabalhar na madeireira, né, do meu pai. Ele tem um negócio de família já há quase 50 anos. Dura ainda? Foi um dos pioneiros aqui na região, né? Miller Madeiras. Madeiras. Hoje ele tem materiais de construção, tem a linha completa aí do fundamento ao acabamento, né? E na ocasião nós estávamos recomeçando o negócio da família, porque meu pai teve um AVC e precisou quase que largar os negócios e tal, então a gente estava recomeçando. Né? E aí eu comecei a trabalhar, estudava de manhã, trabalhava à tarde, ajudava no que precisava, né? Trabalhei com ele dos 13 aos 19. Caraca. Estudava onde, Léo? Eu estudava próximo, fazia o ginásio ainda, né? No Colégio Municipal Zuma, lá no bairro da Velha. Sim, lembro. Zuma, quanto que é o sobrenome da Zuma? Esqueci. Agora eu não lembro. Enfim, mas eu sei qual é. Isso, Zuma, Escola Básica Municipal, professora Zuma Souza da Silva, se eu não estiver enganado. Tem que ter um da Silva. Se não tem um da Silva, não é. Não fala que é Zuma e todo mundo já sabe o que é. É engraçado. É Zuma. E estudava de manhã, trabalhava à tarde. Fazia de tudo. Fazia de tudo, aprendi a fazer tudo. Foi uma grande experiência, eu me encantei, né, pelos negócios. E só de olhar meu pai negociar, né, tanto com fornecedores quanto com clientes, isso despertou muito o meu interesse. E eu aprendia só vendo. Né? Então, tive ali noções de gestão de pessoas, financeira, parte de compras, vendas. No final, uma empresa familiar, tu vai se meter em tudo, né? Operação de máquinas... Carregar, descarregar. Carga e descarga de caminhões, conferências, né? E trabalhei aí todo esse período com ele. Até que idade? Até os 19 anos. Mas aos 17, nasceu esse sonho aí de empreender, de ter um negócio próprio. Motivado até pelo que estavas vendo, provavelmente, exato, né, com teu pai. E para adicionar no negócio os valores e princípios que eu aprendi com a minha mãe. Certo. Né? Do amor ao próximo, do fazer o bem sem olhar a quem. Então, eu não sabia, na ocasião, traduzir isso em palavras. Era um sentimento, né? Mas eram coisas que estavam dentro de mim.
E eu via, embora estivesse numa empresa familiar, né, onde tinha um clima agradável, né, de família e tal, mas era uma empresa, você tinha os desafios, você tinha que honrar os fornecedores, pagar as contas, vendas, normais, tinha as épocas sazonais, né, o ramo da construção civil tem isso, né, clima, economia, então passávamos por apertos e tinha situações que o aperto era o contrário, era não dar conta de tanta demanda, né, então, e eu via que essas relações de trabalho, patrão, funcionário, cliente, empresa, nós com os fornecedores também, era uma coisa muito fria quando comparada aos exemplos que eu tive da Dona Carmen. Entendi. De sempre acolher as pessoas, ajudar, sempre estar à disposição e não esperar nada em troca. Minha mãe foi enfermeira a vida toda, né? Então, lá no sítio, principalmente, vinham pessoas para que ela cuidasse, às vezes fazer um curativo, ou cuidar de um idoso, alguma situação, sempre disposta. Então, esses exemplos muito, muito humanos, assim, esses valores, né, esses bons princípios que ela chama, né, eu tinha isso forte dentro de mim. E eu via que nos negócios as relações eram muito frias, né, era assim um sorriso, né, por cima da mesa de negócios, mas havia sempre o interesse, ó, eu te dou isso se você fizer aquilo. Não que isso seja errado, mas para aquele adolescente isso era um conflito para mim. Sim. E aí eu queria empreender, porque eu me apaixonei por isso, mas com aquele significado, com aqueles valores, com aqueles exemplos da minha mãe. E aí eu não consegui implantar isso na empresa da família, porque eu era um adolescente, meu pai não me compreendia, eu não compreendia o meu pai. Né? Na época eu achava que só ele que não me compreendia, né? Eu não compreendia ele, né? Ele tinha razão em muitas coisas, né? Não podia largar a empresa na mão de um adolescente. Sim, né? Claro. Tinha lições aí que eu precisava aprender ainda. Mas aquela situação me deixava um pouco frustrado, né? E aí eu comecei a inventar coisas para fazer, né, e pensar no negócio próprio. Procurei a contabilidade para registrar uma empresa. Nem sabia o que ia fazer. E que doido, né? Procurar uma contabilidade, né? O primeiro desafio, o contador olhou os documentos. Vamos lá, né? É o primeiro consultor que tu tem, né? Faz sentido. Acho que ele tem noção do que está acontecendo no mercado. Talvez tu via isso acontecer lá com teu pai, alguma coisa assim, né? Exato, e talvez aí, a contabilidade esse cara sabe das coisas, vou lá conversar com ele. Eu sempre fui prematuro no sentido, comecei a trabalhar aos 13. Com 15 para 16 anos, eu administrei a empresa durante 30 dias sozinho. Meu pai tem problema de saúde, né? Sequelas do AVC. E ele ficou internado, em estado grave, e eu assumi os negócios. Eu comprei madeira do norte, paguei funcionários, eu fazia cálculos estruturais, eu calculava desde a caixaria que vai no fundamento até a última telha. Era um engenheiro já. Aprendi de olhar meu pai fazer os cálculos e os orçamentos. O cliente chegava lá e fazia, eu quero construir uma casa de 10 por 12 com 3 quartos, e eu calculava tudo, porta, esquadrias, assoalho, tudo. E então tive toda essa experiência, né? Foi uma coisa bem rica. E aí lá na contabilidade, então, quero abrir uma empresa. O que vai ser? Não sei ainda. A documentação tá aqui. Você é menor de idade, não pode registrar a empresa. Não, tem que ter um jeito. Resultado, meus pais me emanciparam no cartório. Com 17 anos. A Letuca, então eu fundei aos 17 anos de idade. Caramba, que loucura. E aí até o CNPJ... E já nasceu com esse nome? Nome Letuca. Letuca, razão social não tinha nome, aí o contador, qual vai ser a razão social? Qual vai ser o nome da empresa? Né? E aí... aí eu fui pensando o nome, né? Aí definimos aí Letuca. Mas a Tuca é tua mulher? A Tuca é o apelido de infância da minha mulher. Tu já eras casado com ela aos 17, não, né? Não, ela era minha amiga. Né? Não era nem namorada. Não era namorada. É que a Lili já quis se amarrar ela, né? Esse cara, não, vamos ser sócios, não sei o que, já travou ela no contrato social. E colocasse ela por quê na sociedade? Ela estava contigo na ideia de abrir um... Isso, nós tínhamos esse objetivo em comum de empreender e Colega também... de colégio? Amiga de colégio, não? Não, amiga do Grupo Jovem. Do Grupo Jovem, Isso. certo. Conheci ela meses antes
de a gente fazer essa sociedade nos negócios, né? Caramba. E menos de um ano depois, no amor, até hoje. Né? Que legal. E que legal, né? Porque, assim, vamos ser sinceros, né? É muito jovem, né? Para se associar a uma pessoa que, cara, que é só um amigo, né? Em meses. Exatamente. Para uma indústria, né? Exato. Não é uma empresa de serviço. Na realidade, ele não sabia o que era ainda, né? Não tinha nem ideia do que devia ser, né? Mas já estava apaixonadinho. Já. Eu acho que sim também. Ele não quer admitir, mas eu acho que sim. Talvez porque ele não quer admitir, porque ele tinha uma namorada, né? Faz sentido, Tá, da onde, e como é que tu chegasse até os biscoitos? Já que tu não sabias o que... Então, aí só fazer um parênteses aqui lá da contabilidade, que eu não contei ontem, mas acho relevante. O contador, pensa bem, talvez olhou, né, para um adolescente menor de idade, o cara não sabe o que está fazendo, realmente. Né? E ele falou, olha o pontapé inicial que nós recebemos, né? Sem dinheiro para investir, sem noção nenhuma do que ia fazer. Só queria fazer. Ele falou, pensa bem, dados inclusive do Sebrae, né, estatísticas, né? Há de 2 anos, não. Primeiro ano, a taxa de mortalidade da empresa, né, 50% das empresas que abrem hoje fecham no primeiro ano. E aí ele continuou e foi além. Só 1% delas, ou seja, uma a cada 100 empresas, completa 5 anos de existência. Loucura, né? E a gente queria montar um negócio para a vida. Lógico. Sim. Nós começamos pequeno, mas com um sonho grande, né, com um propósito. Né? Então, com esse incentivo, o cara foi... O bom é que pelo menos ele disse, cara... Sim, nos deixou cientes do desafio. 1%, né? Eu não sei se 1%. Cara, estou encarando esse desafio. Preparou a gente aí para aumentar as chances. Que legal. Né? E o biscoito foi a primeira opção. Não, aí a gente não sabia ainda o que ia fazer, a gente tinha só esse sonho aí de encantar, de servir, de ajudar e tal. E aí ele indicou uma pizzaria que estava à venda. Pela segunda vez. Isso, indicou uma pizzaria que estava à venda, a gente foi visitar a pizzaria, pô, legal, pizza, né? Uma coisa que tem uma excelente aceitação. Era um Disque Pizza, e aí a gente foi lá, conversamos com o proprietário, vimos lá o forno, os equipamentos e tal. E aí, quanto? X. Deixa eu só lembrar, ele tinha 17 anos de idade. Imagina pro dono da pizzaria quando chegou um menino de 17 anos, cara, para comprar a tua pizzaria. Até aí, tudo bem, me recebeu, né? Sem dinheiro. Ele foi comprar a pizzaria sem dinheiro, pensa. 17 anos de idade sem dinheiro. Aí depois que ele falou o valor, eu pedi algumas informações ali do volume de vendas e tal, né? Aí ele falou, vende tantas pizzas por dia, assim e tal. Eu fiz uma conta, uma matemática básica ali, e fiz uma oferta para ele naquele mesmo momento para pagar em pizza. Falei, tantas pizzas aqui por dia, né, eu preciso para comprar mais trigo, farinha, pagar, né, a lenha e tal, né? E vou dedicar esse tanto pra E o resto eu vou pagando, né? Obviamente ele não aceitou. E aí... Deu para entender, né? Por quê? Isso, logo depois, dias depois, ou no mesmo dia, não lembro, eu estava sentado na cozinha de casa... frustrado, porque a essa altura a gente já tinha pesquisado outros negócios também e... Sempre no ramo de alimentação, não? Teve outros negócios também? Foi, coincidentemente, no ramo de alimentação, mas... Já tinha isso, então, eu cogitei assim, até abrir uma representação de materiais de construção. Entendi. Né? Conhecia tudo, né? Isso, né? Até por um tempo eu saí por aí com umas amostras de taco, assoalho, as coisas da empresa lá do meu pai, acertei uma comissão com ele, com outras empresas também do ramo, né, que ofertavam outros produtos, mas não evoluiu. E aí eu sentado na cozinha na cozinha de casa, frustrado, pensando nisso, né, ninguém dá crédito pra gente, o que a gente vai fazer, tudo precisa de dinheiro para investir, como é que a gente vai transformar esse sonho em realidade? E aí eu levanto a cabeça, eu olho para frente e eu vejo a dona Carmen abrindo a portinha do forninho elétrico e tirando uma aquelas formas de cuca que a gente faz em casa, né? Só que lá tinha os biscoitos de Natal, receita da minha bisavó. Cara. Né? Receita de família, de sucesso, amanteigado, feito com manteiga colonial. Boa. E aí caiu a ficha naquele momento exato. O negócio veio até você, né? Isso, vamos transformar essa receita de família no nosso negócio. E aí nasceu então a Letuca Receitas de Família. E começou trabalhando em casa, imagino eu.
Começamos na cozinha de casa, durante 3 anos e meio, quase 4 anos, fabricando biscoito na cozinha de casa. Chegou um momento que não era mais casa, que 70% era a indústria, a indústria e 30% era um cômodo que sobrou lá, que nós moravam na indústria, né? Exato. E fazendo essa bolacha, esse biscoito de Natal, hoje vocês não fazem esse biscoito mais? Não. Ele é uma receita que está guardada, né? Porque nós, logo nos primeiros meses, os clientes lá do Porta em Porta, que nós começamos vendendo biscoitos de porta em porta, começaram a pedir produtos mais saudáveis. E aí a gente foi adaptando as receitas em versões mais naturais, né? Esse biscoito aqui, que é o carro-chefe, o cravo e canela e chocolate, é derivado da receita do biscoito de Natal. Ele é amanteigado, feito com a mesma manteiga colonial, a mesma receita, só que ele tem o trigo integral, e a gente substituiu o açúcar mascavo, o açúcar refinado que era, pelo açúcar mascavo. Esse é o carro-chefe, é? Esse é o carro-chefe, é o produto mais vendido, disparado. Eu achei que o salgado seria o mais vendido, aquele mais sequinho, mais simples. Salgados vendem muito bem. para outras coisas, exato. Mas enfim, vamos voltar. Vamos recuperar essa história aí. Como é que foi esse rapidinho só o começo ali, né? O de porta em porta, eu queria saber essa história de vender de porta em porta. Como é que Porque, cara, isso é cruel, né? Não é cruel, mas é cansativo, né, cara? É ralação. A gente não media esforços, né? O sonho era tão grande, tão claro, e o objetivo era muito claro, estávamos tão focados que pra gente não tinha essa de dificuldade, né? E foi muito difícil. A gente não tinha nem capital de giro para comprar trigo, não tinha muita noção, né? A gente tinha um sonho, um propósito. E começamos vendendo biscoito de porta em porta. A gente fabricava biscoitos à noite, de madrugada, para vender no dia seguinte. Né? E naquele dia lá que eu vi a mãe tirando a forminha de biscoito do forno, naquela mesma hora, já levantei a cabeça, já aquela frustração passou. Legal. E andei até ela e falei, mãe, a senhora consegue fazer uma produção extra? E naquele mesmo dia, com aquela produção extra, eu coloquei isso numa bolsa, embarquei no ônibus, desci lá no ponto do Colégio Sagrada Família, atravessei ali a Rua 7, eu passei em frente ao Hotel Ibis, e na esquina da Rua 15, não, minto, na esquina da Beira Rio, né, com aquela ruazinha ali, a transversal da 15, tem o edifício comercial ali. Ou de trás, talvez? Não, é aquele de trás que tem a loja de fantasia embaixo, né? Ali a gente subiu naquele edifício e batemos nos escritórios lá para oferecer os biscoitos, e vendeu tudo, né? E aí passamos a atender vários edifícios comerciais da cidade. Talvez muitos que vão assistir esse podcast vão lembrar da gente, né? Podem comentar aí. Olha, eu sou cliente de porta em porta. Bem lembrado, bem lembrado. Tu sumiu, eles vão escrever lá embaixo. Tu sumiu, não apareceu mais. Aqui, ó. Ora, as bolas. Isso. E aí a gente passava normalmente uma vez por semana para levar nos horários estratégicos ali, café da manhã, café da tarde. E aí era tu e a Tuca. O Lê e a Tuca. E logo tinha... E a mãe assando os A mãe assando. E logo as minhas irmãs também participaram. Lembrando também que vendendo nos 3 anos tu ainda estava também Isso, dos 17 aos 19 eu trabalhei na madeireira para financiar o negócio. Entendi. Né? Isso. Né? Que o faturamento da empresa não era suficiente para bancar ela. Né? O custo era maior. Né? E foi um momento difícil para a gente também. Poxa, a gente não tinha renda. A única renda da família era a empresa do meu pai. Aí eu parei de trabalhar com ele, eu não tinha. Né? Então foi bem difícil, passamos por muita dificuldade. Pacotes de bolacha, de biscoito vocês vendiam por semana, por exemplo? Nós temos cadernos de anotações da produção até hoje. Eu lembro do faturamento, assim, dos primeiros meses, né? R$900 por mês. Caraca. Vendia quanto o pacote de biscoito? Era R$3 o pacote. Era R$3 o pacotinho de 100 gramas. E aí vendia de 1 em 1 e tal, até que nós fizemos uma promoção que revolucionou e o faturamento subiu. 1 por 3, 4 por 10. Né? Boa. E aí dificilmente as pessoas compravam menos. Então você tinha uma margem de contribuição menor, mas ganhava na escala. Lógico. Né? Então, e aí os clientes passaram a conhecer outros sabores, e aí a gente já foi lançando outros sabores também a pedido dos clientes, principalmente os produtos mais saudáveis. Vocês começaram a fazer salgado daí, já de cara?
Não. Sim, nos primeiros meses os clientes começaram a pedir produtos mais saudáveis. Aí a gente trouxe isso para dentro de casa e falamos com a nutricionista. Os clientes estão pedindo produtos mais saudáveis. Um deles, em especial, diz que está com colesterol alto. O que você sugere em termos de formulação, de uma receita para gente? Né? E aí eu lembro que ela falou berinjela e linhaça para reduzir o colesterol. Eu só imagino o biscoito de berinjela. O de berinjela. Mas dá para colocar berinjela fininha no forno, fica bom. Aí o biscoito de berinjela não deu certo, mas o de gergelim e linhaça deu certo. E nós fizemos ele depois num formato para você consumir com uma caponata de berinjela. Boa. Então, sensacional, boa que foi até sugestão da nutricionista. A berinjela você faz uma caponata com azeite, com especiarias. Tinha essa forma já aqui, esse formato não? Não. Quadrado veio depois também. Né? Nós começamos, quando começou o Fibrato, ele era redondinho, tamanho de uma moeda de R$1, mais espesso, ele era macio, não era crocante. Entendi. Né? E até que um belo dia a mãe errou a receita, perdemos uma fornada toda, né? Chegamos lá, a mãe, olha, a gente perdeu uma fornada do salgado, né? E a gente precisava daquilo ali, pra gente era um prejuízo enorme, e ela errou a receita e tal, e obviamente a gente não ia jogar aquilo ali fora, a gente provou e o biscoito ficou maravilhoso, a textura, aquele pãozinho, porque a versão... na hora certa, né? Que coisa a versão do Fibrato, né, saudável, era uma bomba de nutrição, era muito saudável, elaborado por nutricionista, em parceria, né? Não tinha como ser diferente, mas não era gostoso. E aí o erro da receita... Ele era só nutritivo. O erro da receita tornou o produto crocante, uma outra experiência, o sabor ficou diferente, o gergelim deu uma tostada, né? E o produto ficou maravilhoso. Né? E a mãe lembrou o erro que ela cometeu na receita. Isso é importante, né? Então eu brinco que o Fibrato até hoje é feito com a receita errada. Que loucura. Quando é que vocês se mudam? Quando é que tu criou coragem de sair de dentro de casa? Ou olhar, se vocês... Mas ficou bastante tempo em casa, porque nós ficamos quase 4 anos. Ele ocupava quase 70% da casa com a gente foi ampliando ali e eu sempre tive muito medo de arriscar. Né? Eu tenho um perfil conservador demais, muito pé no chão. E quem dá o equilíbrio, né? Porque eu não faço as coisas sozinhos, é a minha esposa, né? Ela é o contrário. Ela se joga e não confere se pegou paraquedas ou não, né? Legal. Então a gente aprendeu a trabalhar juntos e o nosso perfil se completa, né? Como empreendedor também. Agora a gente está voltando a trabalhar juntos, né? Ela se afastou durante um tempo, teve né, a vinda do nosso filho e tal, né? Da outra empresa. Que é a mais cara, é o filho. A gente diz que é o nosso biscoito preferido, né? Boa. E... Com que idade que ele tá? Agora acabou de completar 14. Tá enorme. Caramba, adolescente. E está enorme. Imagino. Maior que a mãe, né? Só não passou do pai ainda, mas vai passar. É difícil passar do pai. O pé já tá calçando meu número já. Meu Deus. Com 14 anos. Isso. Enfim. Quando é que a coisa se tornou profissional? Porque vocês vendiam de porta em porta. Então, do provavelmente fundo não de tinha quintal, embalagem, né? Não tinha marca. Não, da cozinha de casa nós saímos em 2008. Nós fomos para um galpão, reformamos um imóvel, tal, né? E aí que a coisa profissionalizou. Que a Samantha que puxou isso aí, né? Ela que, não, vamos lá, vai dar certo, tal. Eu tinha muito receio de partir para subir o custo fixo. Né? O custo da medo, né? O aluguel, a reforma, a adequação às normas, FAEMA, vigilância sanitária, tudo isso, né? Nós já estávamos num local parcialmente adequado, digamos assim, porque nós solicitamos a visita da vigilância sanitária lá em 2004, no começo, eles nos deram uma lista de adequações, a gente cumpriu aquilo ali, boa parte, né, as principais itens, mas tinha itens que eram questões estruturais, que não tinha como, né, e que a gente conseguiu viabilizar tempos depois, né. E aí, em 2013 que nós fizemos essas embalagens através daquela consultoria. Aí né? profissionalizaram. E aí fomos para feiras, né? Feira em São Paulo, a gente participou da Cial Brasil, que é uma feira mundial, né? A versão brasileira da Cial. Isso abriu portas até mesmo para o mercado internacional para a gente. Que né? legal. Mas a gente aproveitou o mercado nacional. Hoje nós estamos aí nos grandes empórios de São Paulo, o produto é vendido nas vitrines nacionais, nas grandes vitrines, né? Empório Fasano, a Fasano é uma marca centenária, né?
vende o nosso produto. A casa resposta, né? Um atestado de coisa boa que não tem como... Casa Santa Luzia. Uma validação, né, do produto, né? Casa Santa Luzia, meu Deus do céu. Isso lá em São Paulo. Embora a gente ainda é muito forte aqui na região sul por ser daqui. Deixa eu te perguntar, tu fazias aqueles sanduíches, primeiro os doces, vendia para o consumidor final, né? Quando é que começou a vender para uma lojinha, revender? Então, a loja já nessa fase ou foi depois da profissionalização mesmo? Logo no primeiro ano a gente tentou entrar nas padarias que ficavam próximo dos prédios comerciais, né? No entorno. E aí a gente teve uma dificuldade porque nós éramos inicialmente vistos como concorrente das padarias. As padarias também fabricavam alguns biscoitos. E aí eles, não, tudo bem, eles, né, ninguém se opunha, mas tinha que ser consignado. E a gente precisava vender para comprar mais trigo e produzir à noite e no dia seguinte vender. Né? Então a gente tinha essa barreira, essa dificuldade. Né? E na época tinha aquele filme Os Dois Filhos de Francisco no cinema. Francisco. Né? E eu copiei uma ideia deles, né? Que era de... Lá eles ligavam na rádio para pedir a música. Sim, né? Verdade. E eu vou confessar aqui, né, as padarias aí de Blumenau que nos perdoem. Quem tava pedindo biscoito, que legal, cara. Mas a gente chegou a se passar por cliente, ligar nas padarias, né, ou assim, pessoas próximas, familiares e tal, e pessoalmente... Você não tem o biscoito da Letuca? Nossa, é um biscoito maravilhoso. Na época era Letuca, hoje é Fibrato, né? É muito gostoso, você tem que ter aqui, ele passa uma vez por semana ali no prédio, mas eu quero comprar todo dia. Só faltava atrás passar um jingle, né? Letuca. Muito bom. E eu lembro que Deu uma demanda? Deu. Inclusive, uma padaria que a gente não conseguiu cadastrar os produtos, ligou, né? Olha, os meus clientes estão pedindo, né, o biscoito de vocês e tal. E aí eu fui lá e nós conseguimos, massa, né? E aí eu falei assim, ó, só não posso fazer consignado, né? Tudo bem para você? Não, tudo bem e tal, né? Não, os clientes estão aqui fazendo pila. Então assim, foi uma necessidade nossa e claro, dentro do que é ético, né? E até porque teu produto era um produto de super aceitação. Sim, ponto final. Claro. O cara da padaria não sabia disso, né? Precisava saber. Precisava desse empurrãozinho para entender. É marketing, no fim, é marketing, né? Pô, se no filme, né, eles divulgaram isso, por que a gente não pode fazer também, né? Então, que massa, cara, que legal. Não tem mal nenhum, acho. Eu queria saber um pouco mais sobre a embalagem, porque tem alguma coisa que bem importante a ser dita com relação à embalagem, né? Quando vocês fizeram a criação dessa embalagem. Isso, então a embalagem foi feita pela Graziella Carrara, que é uma designer, eu chamo ela de diva do design, diva da embalagem, né? Foi uma embalagem premiada em 2014, ela recebeu o bronze, né? Essa embalagem foi eleita a terceira melhor embalagem do Brasil. Olha que legal. Pela Associação Brasileira de Embalagens, Não só embalagem de comida, embalagem geral. O ouro ficou com a Boticário, a prata com a Brasilata. É importante falar isso, né? Que é uma indústria, né? Teve até um jornalista que escreveu uma coluna. Como é que era o nome dele e tal? Cara, ele veio da Índia, eu acho. Isso. Era o bronze que valia ouro. O bronze que vale ouro. Eu tenho esse recorte de jornal guardado. Que legal. O pessoal costuma guardar, é bacana. Isso, bronze que vale ouro, né? O Pancho que colocou esse título aí para nota lá no... É nota que chama? Era no jornal. Exatamente. Que a Blumenauense Letuca, fabricante dos biscoitos Fibrato, olha, né, sabe recebeu... Como é que você sabia dessa informação? Eles passam... Eu não lembro, eu acho que vocês... Eu te passei. Eu não sei como eu te conheci, mas eu sempre fui atrás de mídia espontânea. Eu falei, a gente tem que fazer barulho, a gente não pode pagar, a gente tem que... Não, né? E eu sempre gostei de valorizar o que é daqui, obviamente. É raro a gente não ter um convidado aqui que não tenha alguma passagem contigo. E mesmo não sendo conhecido, principalmente por isso, talvez, né? Mas, porra, ganhou um prêmio nacional. O Boticário, tipo, em primeiro lugar. Em primeiro, eles em terceiro, caramba. Eu sentei na mesa com o pessoal da Coca-Cola. Que oportunidade, né? Que bacana. E foi muito show, assim. Eu me senti... Isso impulsionou vocês também? Demais. Eu ajudei de alguma forma? Demais. Porque o chinês, quando botou japonês, ele fez da fila lá na frente. O outro criou um hambúrguer com o nome dele, cara. E o Merini disse que eu detonei ele lá no... Entre aspas, tu deu combustível pra ele. Tu deu combustível. Escuta da Merini, ele deu combustível. A mídia espontânea total. Aí foi pro internacional, nós fomos finalista de um prêmio internacional. Um prêmio nacional habilitava para... O prêmio Ideia Brasil, que é brasileiro, mas endossado por uma entidade de design americana. Entendi.
Nós somos finalistas, né, em design de embalagem, porque não é só uma embalagem bonita, uma marca. Tem um porquê, né? Isso, a funcionalidade dela, tudo, né, na ocasião, foi o que deu esse prêmio. Participamos da Bienal Brasileira de Design em 2015, Caraca. Que foi aqui em Florianópolis. O produto foi exposto lá na Bienal de Design e também foi para internacional. Que legal. Ô, Léo, me fala da importância de ter uma embalagem bem feita, né? Porque muita gente não tá nem aí para apresentação, acho que esse produto é bom, vai vender. Não é bem assim, né? Foi um divisor de águas? É o primeiro sedutor, Sim. né? Exatamente. Lincoln Seragini, que é o grande precursor da embalagem no Brasil, né? Ele fala que nós nascemos em uma embalagem, né? O útero não deixa de ser uma embalagem. Então tudo precisa de uma embalagem, né? E o produto ele precisa de uma embalagem para ser bem acondicionado, para que ele não estrague, para que, né? Tem várias funções. E a embalagem também tem a função da comunicação. Não é à toa que o salgadinho tá cheio de ar, tá? Tá comprando, né? Muita gente fala, tô comprando ar, tô comprando... Não, é assim para não quebrar o salgadinho. Para não quebrar e para manter também a crocância e aumentar o shelf life. Aquele ar é a atmosfera modificada, é um gás que eles colocam ali dentro. Eles tiram o oxigênio contaminado, o ar, né? E injetam um gás, né? E depende do produto, né? Um gás específico. Mas retoma a tua linha de pensamento lá. Então a embalagem ela é muito importante. Nós tínhamos até 2013 um produto de alto valor agregado, nutritivo, indicado por nutrólogos, nutricionistas desde a ocasião. Fornecemos para hospitais até hoje. Olha que legal, cara. Além de ser gostoso, é saudável, é nutritivo aqui. Nós doamos já há quase 8 anos para o Hospital Santa Isabel, parte da produção, quinzenalmente, eles vêm coletar na fábrica, fibrato vai parar na dieta dos pacientes. Que bacana. O padeiro do hospital lá, ou ele usa os crótons ali na sopa, na salada e tal, mas muito ele tritura o fibrato doce e faz bolos. Que massa, ou o salgado ele faz pães, né, com farinha de fibrato, porque como eles atendem muito pelo SUS, virou um ingrediente, cara. Que eles atendem muito pelo SUS e aí tem um orçamento limitado, é difícil a nutricionista ela tem que elaborar uma dieta balanceada para o paciente. Né, que o alimento também vai nutrir o paciente, não só a medicação. E olha o propósito da empresa de novo, né? Aí sempre falando mais alto ainda muito legal, cara. Muito legal. Aquela coisa de ajudar, né? De colaborar de alguma forma com a comunidade, com as pessoas, enfim. Onde está hoje a Fibrato, a Letuca hoje? Vocês têm um shelf life de 90 dias. 90 dias, justamente. Ou seja, rápido. Ou seja, mais uma vez, o produto é natural, né? É natural. Não é como os outros que a gente conhece, que 4 tem anos. Dura, fast food, o pão leva 14 anos. Hoje em dia tu abres a embalagem, deixa o pão fora, o biscoito fora da embalagem e fica... Dura um tempão, dá medo, né? Enfim. O fibrato ele tem uma validade curta para biscoito, que é 90 dias, porque ele é feito com ingredientes que a gente tem na cozinha de casa, né? Não tem ingredientes que a indústria alimentícia usa para aumentar a sua performance, aumentar a validade, né? Porque o nosso interesse é aumentar a vida útil do consumidor e não do produto. Certo. É um desafio logístico para a gente. Né? A gente quer aumentar o shelf life, mas sem mexer na formulação, mantendo o produto natural. A gente já recusou várias ofertas de exportação por causa dessa validade problema. Curta, né? E estamos em negociação com o Mercosul, inclusive, mas não vamos abrir mão, né, de aumentar a vida útil do consumidor. É um super desafio, né? Exato. Essa balança ela desequilibrada às vezes. Né? Isso possibilita que vocês cheguem até onde? Tu tens em São Paulo? Hoje né, aí agora respondendo a tua pergunta aqui também, em todo o mercado nacional a gente entrega no norte, no nordeste, no Brasil todo. Temos aí uma logística, parceiros, né, até no interior do nordeste nós temos clientes, tá? Desenvolvemos embalagens e até B2B, aéreo, né? A gente consegue enviar o B2B, legal, tá? O B2C também atendemos todo o mercado nacional. Hoje eu consigo ir no teu site e comprar? Lojafibrato.com.br, né? É o e-commerce, a loja virtual, né? Qualquer pessoa do Brasil, do mercado nacional. A gente não divulga ainda muito a loja, tá? Mas a gente sabe que os clientes querem, né? O consumidor ele quer ter essa opção de comprar na loja virtual e receber em casa, ter essa comodidade. Então a ideia é expandir o B2C aí para os próximos anos. Essa é a única embalagem que vocês têm ou vocês têm outra?
Nós temos os 8 sabores nas embalagens de 245 gramas, que é essa que seria o fibrato para a semana toda, digamos assim, que são 7 porções de 35 gramas. Né? Nós temos o pacote a granel, pacotes de 1 quilo para as lojas que comercializam a granel. Tá? E estamos lançando agora estaremos lançando no começo de outubro os 8 sabores do fibrato snack de 100 gramas. Né? Então vai ter esse biscoito aqui, um lanchinho da tarde ali, pacote rapidinho. De 100 gramas. Menorzinho. Para quem acha muito, não quero, né? Vai ter a opção de 100 gramas. Podia talvez, quem sabe, embalar dentro da embalagem, não? E aí, um passo mais à frente é fazer mais pacotes dentro da mesma embalagem. Né? Essa embalagem que hoje é um pacote de 245 gramas, e aí você tem que separar os biscoitos da porção. 550, por exemplo. Né? Exatamente. Entendi. A gente vai fazer. E produtos novos? Tem alguma coisa... Não está aqui agora, né? Mas nós lançamos recentemente, foi 1º de abril, né? Não é mentira. Não é mentira, porque até foi de propósito a data, porque era um biscoito salgado com chocolate, né? Então, sério? É verdade, não é mentira. Nós aproveitamos o fibrato 100% integral, que é uma bomba de fibras, tá? Isso aqui para a flora intestinal, ó, é maravilhoso. No caso, indicado, né? Por nutrólogos, né? Para a flora intestinal, manter o equilíbrio. E aí nós temos esse produto com cobertura de chocolate meio amargo, de sabe? Vegano, sem leite, sem origem animal e 0 açúcar. Entendi. Meio amargo, 0 açúcar e vegano. Tá? Que é o fibrato vegano e chocolate 0 açúcar. Isso foi 1º de abril, nós estamos em setembro. Já tem alguns meses aí. Tá excelente. É mesmo? É o produto mais caro da linha, porque os com chocolate são os mais caros em função do chocolate nobre que a gente usa, que é meio amargo, né? Esse é chocolate 0 açúcar, né? Mais caro e vegano. Né? Então é bem restrito, né? E é um produto de qualidade, né? Acabou o tempo. Agora a mesma pergunta que eu fiz com o Taburulá, eu quero fazer com ele também. Quantos desses saem por dia ali da fábrica? Fabricação. Tem ideia? Ou como é que vocês contam isso? Aí nós temos o a granel, pois né? Tem porque tudo isso ainda é um percentual grande a granel deles, eu não sabia disso. Corresponde por quanto? O a granel hoje, que a gente é muito forte nas lojas de produtos naturais, a nossa marca muitas vezes nem aparece, né? Ele representa aí 65% das vendas. Caramba, não sabia, 2/3, cara. Que loucura. Grande. E aí... essa embalagem é mais para mercados, padarias, para gôndola mesmo. Mas então quantos quilos de biscoito vocês produzem? Vai por dia? Dá uns 150, 200 quilos. Caramba, aí depende do produto, depende o dia. Que essa embalagem tem 200, fácil a modificação, porque 945 porque vocês têm bastante produtos diferentes. É fácil essa modificação? Nós temos um setup bem eficiente, assim. Né? Nós temos um setup bem rápido, já pensado. Inclusive, lá em 2014, a gente foi capa da revista de inovação do Sebrae. Que massa. Fomos finalista do Prêmio Nacional de Inovação, principalmente por inovações em processos de produção. Né? Nós escalamos a produção, muitas ideias até mesmo sem custos, sem investir em máquinas, em equipamentos, só com ideias inovadoras. De melhoramento, de melhorias do processo. Nós fizemos aquele Gestão da Inovação, que é um programa do Sebrae. Né? Vários, né? Eu cresci dentro do Sebrae. Fez do Empretec? Fiz o Empretec, fiz vários cursos do Sebrae, né? O Sebrae é um grande parceiro. Eu preciso fazer as 4 perguntas. Já deu 45? Já deu, né? Deu os 45, né? Meu Deus, não dá nem tempo para conversar com ninguém. Vamos ter que aumentar esse negócio. E assim, teve um monte de coisa que a gente não falou da outra aqui, falamos outra vez, cara. E falamos coisas que não falamos aqui. Exatamente. Normal, então vamos lá. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade... Dessa vez tá mais preparado. Não, eu pensei muito ontem sobre essa pergunta, porque houveram tantas grandes dificuldades, né, que eleger uma é difícil, tá? Mas se pode colocar só uma, foi abandonar aí uma coisa que eu gostava muito, que é trabalhar com madeira, né? Coisa que eu tenho essa experiência sensorial do cheiro da madeira. E por começar muito cedo, antes mesmo dos 13 anos, eu tenho lembranças com
provavelmente 4, 5 anos visitando meu pai. De rolo lá, né? Olhando aquelas pilhas de... Na época era embuia, mogno, canela. Hoje é mais madeira de reflorestamento, né? Então foi... E aí eu estava estudando engenharia civil, né? Para assumir os negócios da família. Então, abrir mão disso foi a maior dificuldade. Né? E tu gostas de fazer como carpintaria, alguma coisa assim? Sim, meu avô foi marceneiro. E eu, com 4 anos de idade, já montava as pecinhas de madeira que ele fabricava para mim brincar. Que bacana. Né? Então... Corre cupim dentro da hobby, não pode servir como hobby isso também? Pode, sim, eu gosto. Eu sempre que posso, Mas ele é novo, ele ainda vai montar uma empresa. Gosto muito de trabalhos manuais, né? E tal, a Letuca foi a primeira. Vai ter mais algumas empresas aí que vai sair dessa cabeça aí, com certeza. Com certeza. Que bacana. Quem foi uma inspiração, né? Ou um mentor, né? Uma mentora? Sim, eu tenho meu pai como uma inspiração, né? Nesse lado empreendedor e de ser resistente, não desistir, né? Um exemplo de disciplina também. Mas a minha grande inspiração de vida realmente a minha mãe. Né? Tanto que tu levaste a cultura dela, exatamente, o legado dela todo, né? Porque... Por não abrir mão dos seus valores. E até no episódio anterior eu preciso falar sobre isso, né? Tem muita decisão de mercado e de negócio que tu não toma pelo produto, né? Infelizmente a gente não conseguiu falar isso agora, mas falando outra vez, tem muita decisão que ele poderia aumentar o tempo de validade do produto, ele poderia estar exportando, ele poderia estar fazendo um monte de coisa e isso não acontece porque o propósito carrega mais forte ainda do que a parte do aumentar negócio. A vida do consumidor e não do produto. Exatamente. Né? E essa frase é incrível, devia estar na caixa, tá? Os árabes, né? Eu falei com o pessoal da Arábia Saudita esse ano, inclusive, numa rodada de negócio internacional para o Mercosul, mas tinha árabe lá também? E não só o árabe, mas o chileno também. Coloca conservante pra gente, continua sendo saudável. É nutritivo. A gente está acostumado com conservante, né? Mas pra gente perde o sentido. Claro. Né? Se fosse empreender, e eu acho que vai, em algo totalmente diferente, o que tu iria fazer? Então, possivelmente algo relacionado à madeira e tal, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção é lidar com pessoas e o turismo, o ecoturismo, digamos assim, né? Relacionado à natureza, experiências na natureza. Eu no sítio construía casas na árvore. Olha que bacana. Eu fiz algumas casas na árvore. Que legal. Né? Sim, tinha intimidade com madeira. Eu fiz uma casa na árvore, adolescente, eu e meus primos, que tinha telhado de fibrocimento, porta por baixo com fechadura, com dobradiça, janela de correr, iluminação, energia elétrica. Caramba! Trabalhava dentro filho de madeireira. Filho de madeireiro, não podia ser diferente. Trabalhou dentro da material de construção. Isso. E ainda, cara, o pai estava no sítio. O pai financiou. Eu hoje sou biscoiteiro, mas os meus 2 primos, o Alan e o Marcelo, né? Os 3, né? O Alan, o Marcelo e o Leandro. Marcelo e Leandro são engenheiros civis e o Alan é advogado, né? Mas talvez influenciados aí por essa experiência, esse projeto aí na adolescência. Então, a experiência, talvez turismo e madeira junto. E talvez tu praticas ecoturismo também? Tu tens essa coisa Eu amo a natureza, eu sou apaixonado por árvores, cresci subindo nas árvores para coletar frutas para a mãe fazer geleias e tal no sítio, né? Então eu vejo uma árvore assim gigante com a copa grande, eu já faço uma foto. A minha foto de perfil do WhatsApp embaixo de uma araucária. Então eu sou apaixonado por natureza, sempre que posso. Sou voluntário no Clube de Desbravadores. Né? E o que é um clube de desbravadores? Desbravadores é como se fosse um clube de escoteiros, né? De escotismo, né? Sênior. Eu sou voluntário lá, então agora estou acampando e ensinando acender uma fogueira na pederneira. Que legal, né? Nós e amarras, fazer as amarras, né? Sim. Construir bivac, né? Amarras em bambu e tudo. É muito bacana isso. E fizemos fogo agora nesse final de semana que passou. Mesmo com chuva? Com madeira úmida, muita chuva. Caramba! Né? E foi um desbravador, um novato ainda, que acendeu o fogo na pederneira. Caraca. Né, com lenha úmida. Coisa rústica. Preciso aprender mais contigo. Outro nível, E para largar do teu pé,
Pra te realmente poder ir embora, se livrar da gente de uma vez por toda. E não voltar a terceira vez. Né? E se encontrasse com 19 anos, cara. Tu for lá e tu se viu com 19 passando ali na rua 15. Tava vendendo, vendendo biscoito. Não, lá ele ainda com 19, ele ainda tava na empresa do pai. Eu trabalhei ativamente nos 17 aos 18 ali. Teve um período, talvez um ano, um pouco menos, que eu trabalhei só na madeireira. E aí a minha esposa, né, minhas irmãs tocaram lá. Mas a maioria do tempo, dos 17 aos 19, eu fiquei nos dois negócios. Tu saiu da lanchonete do Feio. Tu subiu ali e tu se encontrou com 19 anos. O que tu vai falar com esse cara lá de 19 anos? Então, eu vou falar oi, eu vim do futuro. E ele vai vazar, né? E eu diria, para não dizer que eu não diria nada, né, no sentido de, olha, faz exatamente do jeito que tu fez, eu vou dizer, cara, segue o teu coração. Massa, né? Massa. Segue esse propósito e não abre mão dele. Que legal, cara. Foi difícil, valer a pena. Foi difícil, mas... Como a gente só olhava lá na frente, né? A gente brincava lá nos fundos, né? No fundo de quintal, fazendo biscoito, né? Uma bacia de plástico, uma colher de pau, um pacote de trigo. Cara, sem dinheiro para pagar a conta de água, né? O cara do gás falando, eu te entrego o outro, mas tu vai me pagar o anterior, né? E a gente falava, olha, Fibrato vai estar no mundo inteiro, assim como a gente falava isso, ó, assim como a Coca-Cola está na mesa do rico, do pobre, do japonês, do americano, assim vai ser Fibrato. A gente quer mudar o mundo, a gente quer melhorar a vida das pessoas. E por que não, né? Para chegar no mercado exterior, abre fábrica lá fora. Exatamente. Encontra mercado com demanda altíssima. Essa ideia não significa que a gente vai aí, tá no mundo inteiro, não sei. Mas, né? Mas olha só. Se vocês vendem para o Nordeste, vocês podem vender para o Uruguai, para a Argentina. Exato. Né? Foi por isso que eu participei da rodada de negócios, porque o organizador falou, Leonardo, tu vende no interior do Nordeste, tá? Exatamente. Né? Com todo esse desafio logístico, e tu não quer falar com os caras do Mercosul? Não. Aí ele me convenceu. Tá aqui? Sentido. Tá mais próximo? Mais próximo, a logística mais fácil. Tá mais perto. Cara, que honra. Legal. Mais uma vez, nobre da tua parte, obrigado demais por ter vindo uma segunda vez ali. Eu acho que esse foi muito mais incrível. O primeiro foi animal, mas esse foi muito mais incrível. E que bom que terminou, que eu posso comer. Então, obrigado demais aí por ter vindo contar essa história. Obrigado que eu tenho certeza foi bem bacana. Que vai inspirar. Obrigado uma vez, Pancho. Tamo aí. Hoje é meu último dia. Hoje é meu último dia. Quero agradecer demais pela audiência. Eu volto daqui uns 50 dias aí. Quem vai estar no teu lugar, que eu não tô sabendo? João Paulo, da Premier Soft, um dos nossos patrocinadores, vai pegar a minha cadeira aqui e muito legal finalizar com a tua história, de verdade. Comenta o que você achou, tenho certeza que essa história inspirou você de alguma forma e muito legal de ter falado de pensar grande, né? Mesmo muito pequeno, tu ainda pensar grande, porque é isso que realmente move a gente e pode parecer... frasezinha pronta, mas não é. E é isso que move a gente de forma verdadeira. Pancho. Quanto tempo tu vai ficar fora? Em teoria, 45, mas pode se adicionar um pouco mais aí. Caraca! Então, pô, Pancho, tu já se vira nos 30 ainda. Aí vai ter um cara melhor que eu. Mas o cara que assiste, que ouve, vai sentir falta de ti, mas tu vai ter um cara melhor que eu. No final tu vai dizer, não, Rafa, tu não precisa mais voltar. Pancho, com BR, rede social, Rafael, Real Rafa Silva. @Fibrato, Instagram, e Fibrato com dois T's. Né? E o meu Instagram pessoal é @LeonardoFibras. Leonardo Fibras, não veio o negócio. Maria Buchmann e podcast ATDQN. São os iniciais. Muito obrigado, galera, pela sua audiência. É por vocês que a gente faz isso. Tamo junto. Tchau, tchau.